Caros irmãos e irmãs, é com grande alegria e gratidão que nos reunimos hoje para refletir sobre a verdadeira igreja de Deus, aqui em Alcântara. Nossos corações transbordam de louvor e adoração ao Senhor, pois somos testemunhas da sua fidelidade e do seu amor inabalável por nós. Ao olharmos para as Escrituras, encontramos bases sólidas e infalíveis que sustentam nossa fé, a nossa jornada como comunidade cristã. As palavras inspiradas da Bíblia são uma bússola que nos guia. É nelas que encontramos as promessas e as orientações para o nosso caminho como Igreja de Deus. A Igreja de Deus, a identidade da verdadeira Igreja de Deus. Em Efésios capítulo 2, versículo 19 a 22, somos chamados de contemporâneos dos santos membros da família de Deus, edificados sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas, tendo Jesus Cristo como pedra angular. Irmãos, somos a verdadeira igreja de Deus, não por nossos méritos, mas pela graça de Deus, que nos uniu com seu povo escolhido. Nossa identidade está enraizada na fé em Cristo, e esse fundamento é que nos permite olhar para o futuro com esperança e confiança. O propósito da verdadeira igreja em 2024, à medida que nos aproximamos do ano de 2024, crucial, referimos ao nosso próprio propósito, o propósito da igreja que é espalhada neste mundo. Em Mateus 28, versículo 19 ao 20, Jesus nos comissiona e ir e fazer discípulos, ensinando-os a obedecer a tudo o que Ele nos ordenou. Ele é o nosso chamado, nossa missão em Alcântara. Sim, que quando Jesus ele fala em Mateus 28, ele fala aos discípulos, ele fala que eles estão ao seu lado, mas a palavra de Deus, que é viva e eficaz, também direciona para nós, como Pedro ele fala no capítulo 3 de Atos, versículo 39, que é para nós e para nossos filhos. Estamos comprometidos em crescer em amor, em unidade, nutrindo uns aos outros espiritualmente, e estendendo a nossa mão, a nossa comunidade. Em 1 Pedro capítulo 4, versículo 10, somos lembrados que cada um de nós recebemos um dom. E é com esse dom que devemos servir uns aos outros. As perspectivas para 2024, à luz das Escrituras, à medida que visualizamos o futuro, não o fazemos com medo, mas com fé. Em Jeremias 29, versículo 11, Deus nos assegura que Ele tem planos de prosperidade e não de mal para nós. Planos de nos dar um futuro. É uma esperança. Em 2024, como a verdadeira igreja de Deus, em Alcântara, sem rudimentos, buscaremos discernir a vontade do Senhor através das orações, estudo da palavra, escuta atento ao seu Espírito, e estamos confiantes que Ele nos guiará em cada passo. Viver a verdadeira igreja de Deus em amor
e serviço. Caros irmãos, enquanto avançamos para 2024, mantenhamos os nossos olhos fixos em Jesus, o autor e consumador da nossa fé, como diz em Hebreus capítulo 12, versículo 2. Que nós possamos viver como uma verdadeira igreja de Deus, refletindo o seu amor, graça e verdade em nossa comunidade em Cristo. Que possamos ser uma luz brilhante em Alcântara, levando esperança aos desanimados, amor aos desamparados e a verdade libertadora da palavra de Deus a todos que buscam, sem rudimentos, sem santa ceia, sem dízimo, sem campanha, sem óleo ungido, sem apresentação de criança, sem batismos em águas, sem fábulas. Que o Senhor nos abençoe ricamente em nossa jornada junto à sua amada igreja. Em nome de Jesus, nesse momento, neste dia de hoje, vamos além do comum, vamos mergulhar na coragem que Deus nos concede para desbravar as barreiras que encontramos em nosso caminho. Aqueles que duvidam, aqueles que creem, aqueles que julgam. E diz que pregar a verdade é uma heresia. Encontramos em nosso caminho tudo isso. Não somos chamados para uma jornada fácil, mas para uma jornada de fé, ousadia e superação. O futuro da verdadeira igreja de Deus, quando digo a verdadeira igreja de Deus, aqueles que pregam a palavra, não sendo exclusivistas, mas aqueles que são verdadeira igreja de Deus são aqueles que pregam a verdade, sem rudimento, sem a lei de Moisés. Agora, em Alcântara, requer que enfrentamos corajosamente as barreiras, e uma delas é a barreira das tradições. As barreiras das tradições são desafios e oportunidades. As tradições, por vezes, tornam as correntes que prendem os corações e as mentes. Ela nos envolve com uma névoa densa, impedindo-nos de ver as novas obras que Deus deseja realizar em nosso meio. Mas, irmãos, a verdadeira igreja de Deus, aqueles que têm a verdade de Deus, aquele que tem a palavra de Deus, não aceita o rudimento e prega sem fábula, não é chamado para viver aprisionado em tradições obsoletas. Pelo contrário, somos chamados a ser agente de transformação, disruptores de paradigmas, que em amor e humildade desafiam as normas que nos impedem avançar. Desbravando com amor e respeito, vamos caminhando. Ao desbravarmos essas barreiras, façamos-nos com amor e respeito. Não estamos aqui para destruir, mas para construir. Destruir, mas para construir em Jesus. Em Marcos capítulo 2, versículo 21 a 22, Jesus nos ensina sobre a futilidade de colocar vinho novo em odres velhos. Se desejamos ver a glória de Deus e manifestar em 2024, precisamos estar disposto a deixar para trás as tradições que limitam o mover do Espírito Santo. A liberdade de Cristo está naquele que busca a palavra da verdade. Em Gálatas 5, versículo 1, nos lembra que foi para a liberdade que Cristo nos libertou. A verdadeira liberdade em Cristo nos isenta de desafios, mas nos capacita a superá-los.
ela não nos isenta de desafios. Vamos enfrentar desafios, mas superaremos. Que como igreja passaremos a abraçar essa liberdade e permitindo que o Espírito Santo nos guie, mesmo quando isso significa romper com tradições confortáveis. Quando digo Espírito Santo nos guiar, é Deus nos guiar com o seu poder e com a sua essência, com a sua vontade e com a sua direção. A promessa de Deus, superando todas as barreiras. Ao enfrentarmos as barreiras das tradições, fixamos os olhos nas promessas de Deus, e Ele prometeu ir adiante de nós. Deuteronômio capítulo 31, versículo 8. Abrindo caminho onde parece não haver. Se confiamos nessa promessa, veremos as tradições dissiparem diante do poder do nosso Deus. Como Paulo ele fala em 2 Coríntios capítulo 5, no versículo 10, ele fala destruindo as barreiras, destruindo as fortalezas e trazendo cativo a Cristo. Uma igreja determinada a transformar, uma transformadora. Irmãos, a barreira de tradições é real, mas o nosso Deus é mais real e mais poderoso. Em 2024, desbravaremos com fé, coragem e amor. Seremos uma igreja destemida e transformadora. Quando digo igreja, digo irmãos congregantes, irmãos confraternizantes com a fé. Porque igreja somos nós. Igreja é um conselho de Deus. Igreja é um cristão que é templo da vontade e do Espírito da presença de Deus. Jesus ele disse: eu e o Pai iremos e faremos morada nele através do Espírito. Somos igreja, somos chamados para fora, somos conselho de Deus, transformador, rompendo o velho para abraçar o novo que Deus tem para nós. Que cada um possa, que cada um de nós venhamos ter uma direção em direção ao desconhecido. Seja um testemunho do poder daquele que nos chamou das trevas para a sua maravilhosa luz. Em 1 Pedro, como diz em 1 Pedro, capítulo 2, versículo 9. Que o Espírito Santo nos guie, fortaleça enquanto desbravamos junto, em nome de Jesus. Para todos, amém. E que a graça do Senhor Jesus e a comunhão do Divino Espírito Santo, quando eu digo Divino Espírito Santo, é a comunhão da presença de Deus, seja sobre nós, a vontade de Deus, em nome de Jesus. Assim seja, graças ao nome do Senhor.